E aí? Alguém já parou para pensar como é que uma máquina de metal, pesando centenas de toneladas, simplesmente decola e flutua lá no céu como se fosse a coisa mais normal do mundo? Pode até parecer mágica, mas na verdade é pura ciência. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que uma coisa tão absurdamente pesada consegue vencer a gravidade assim com essa aparente facilidade? A resposta, olha, tá numa dança super complexa de forças e de princípios da física que a gente vai desvendar juntos. E no centro dessa discussão toda, a gente sempre ouve falar de dois gigantes da ciência, Isaac Newton e Daniel Bernoulli. Um fala sobre ação e reação, o outro sobre diferença de pressão. A grande questão que fica no ar é, afinal, quem está certo nessa história? A resposta, olha, talvez surpreenda. Mas calma lá, antes da gente resolver essa treta do gigante, a gente precisa entender o básico, o feijão com arroz do voo. Todo e qualquer avião no ar está sob a influência de 4 forças fundamentais. E dominar essas forças, bom, esse é o segredo para controlar os céus. A imagem aqui deixa tudo bem claro. A gente tem o peso, que obviamente puxa tudo para baixo, o impulso, que vem dos motores e empurra o avião para frente, o arrasto, que é a resistência do ar segurando o avião, e, claro, a grande estrela do show, a sustentação, que é a força que empurra o avião para cima. A regra é simples: para voar, a sustentação tem que ser mais forte que o peso. Ponto final. Então, a gente pode pensar nisso como um cabo de guerra constante. De um lado, o impulso dos motores luta contra o arrasto do ar. Do outro, a sustentação, gerada nas asas, luta contra o peso. O voo, na verdade, é o resultado de um equilíbrio super bem gerenciado entre essas 4 forças. Ok, beleza. Agora que a gente já está por dentro das 4 forças, vamos voltar para o nosso debate. Newton ou Bernoulli? Chegou a hora de entender como essas duas ideias, que parecem até rivais, na verdade trabalham juntas para criar a tal da sustentação. Vamos começar com o Bernoulli. O princípio dele é, na verdade, bem simples. Onde o ar se move mais rápido, a pressão é menor. E onde o ar se move mais devagar, a pressão é maior. Guarda bem essa ideia porque ela é metade do segredo. E o design da asa do avião, que a gente chama de aerofólio, é a chave de tudo. Repara que a parte de cima é mais curvada, mais gordinha que a parte de baixo. Isso obriga o ar que passa por cima a percorrer um caminho mais longo. E, para chegar junto com o ar de baixo, lá no final, ele precisa acelerar. E é aí que a mágica de Bernoulli acontece. Se o ar está mais rápido em cima, a pressão lá em cima é menor. Enquanto isso, o ar mais lento embaixo cria uma zona de pressão maior. Essa diferença de pressão cria uma força que empurra a asa de baixo para cima. E pronto, a gente tem sustentação. Agora vamos chamar o outro gênio para a conversa, Isaac Newton. Todo mundo lembra da terceira lei dele lá da escola, né? Para toda ação, existe uma reação de mesma força, só que no sentido contrário. Mas como é que isso se aplica numa asa de avião? Olhando de novo para o aerofólio, a gente vê que a asa não só é curvada, mas ela também está meio inclinada em relação ao fluxo de ar. E essa inclinação faz com que a asa, conforme avança, literalmente empurre uma massa de ar gigantesca para baixo. Essa é a ação na teoria de Newton. E aí vem a consequência óbvia. Se a asa empurra o ar para baixo, que é a ação, o ar, pela terceira lei de Newton, empurra a asa para cima, que é a reação. E essa força de reação também é sustentação. Ou seja, não é só a pressão, é um empurrão direito também. E aqui vem a grande revelação. Não é uma questão de escolher entre Newton e Bernoulli. Os dois estão certos. É uma parceria. Eles estão descrevendo o mesmo fenômeno, só que de pontos de vista diferentes, que se completam. A diferença de pressão de Bernoulli e ação e reação de Newton são basicamente duas faces da mesma moeda que gera a sustentação. Tá, entender a teoria é super legal. Mas como é que os pilotos usam isso na prática para decolar, voar por aí e pousar em segurança? Vamos sair um pouco da teoria e ver como essa física toda é controlada na vida real. Uma das ferramentas mais importantes para um piloto é o chamado ângulo de ataque. Simplificando, é o quão empinada a asa está em relação ao vento. Aumentar esse ângulo faz a asa empurrar mais ar para baixo, o que gera mais sustentação, tanto pela ótica de Newton quanto pela de Bernoulli. Mas tem um porém. Existe um limite. Se empinar demais, a sustentação entra em colapso. E quando o avião está devagar, tipo na decolagem ou no pouso, como é que se gera a sustentação suficiente? Aí entram os flaps, são essas partes móveis na traseira da asa. Quando eles são acionados, eles basicamente mudam o formato da asa, aumentando a curvatura dela.
É um truque aerodinâmico para gerar o máximo de sustentação quando mais se precisa. Então, lá em cima, em velocidade de cruzeiro, os flaps ficam guardadinhos, recolhidos, para a asa ser o mais eficiente possível e ter pouco arrasto. Na hora de decolar, eles são estendidos um pouco para dar aquela força extra para sair do chão. E no pouso, eles são totalmente estendidos, para permitir que o avião voe bem devagar e com segurança até tocar a pista. No fim das contas, voar é uma arte. É um balé contínuo e muito preciso entre aquelas 4 forças, sempre governado pelos princípios que Bernoulli e Newton nos ensinaram. Então não é um truque de mágica que segura um avião lá no alto. É equilíbrio. Um equilíbrio constante, que é ajustado a cada segundo pelo piloto, pelos sistemas do avião. É a aplicação genial das leis da física para transformar algo que parecia impossível em pura rotina. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Da próxima vez que alguém olhar para o céu e ver um avião passando, vai lembrar desse balé de forças. Mas o que mais no nosso dia a dia parece desafiar a lógica, só esperando para ser explicado pela ciência? Afinal, a curiosidade é sempre o primeiro passo.